Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como que eu consegui transformar aí apenas R$ 1.000 em mais de R$ 200.000. Isso mesmo que vocês ouviram. Detalhe que todo esse crescimento eu consegui em apenas 2 anos. Quando nós observamos aqui um pouco a rentabilidade da carteira do canal, perceba que eu consegui aí, pessoal, 170% em apenas 24 meses, ou seja, uma rentabilidade bem elevada, superando até mesmo mais de 40% ao ano na média. Eu vou citar aqui as 6 ações que trouxeram essa rentabilidade na carteira e que inclusive continuam trazendo aí um bom resultado olhando para o médio e longo prazo. E 2 delas aqui eu sigo aumentando minhas posições fortemente na carteira do canal. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem quais são essas joias raras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Perceba que quando a gente pega a carteira aqui no longo prazo, claro, o Status Invest, pessoal, ele tá acontecendo ali um probleminha, tá? Por isso que a carteira não tá sincronizada aqui em tempo real e, na verdade, o patrimônio da carteira está superior ao desses aqui, R$ 226.000. Perceba que ao longo de toda a minha trajetória na bolsa, eu comecei ali, ó, em mais ou menos, né, janeiro para mais ou menos julho de 2022, foi quando eu comecei a crescer substancialmente na bolsa, por ter ali uma estratégia muito arrojada. Perceba que essa rentabilidade aí deu todo esse crescimento na carteira do canal e tecnicamente 170% de rentabilidade em aproximadamente aí 24 meses. Para quem não sabe, 24 meses dá 2 anos, isso aqui é óbvio, mas você conseguir uma rentabilidade alta nesse período acaba não sendo tão óbvio assim, tá? Precisa de disciplina e de bastante paciência. Então 169% aqui neste período, eu consegui 64% ao ano na média. E desde quando eu comecei na bolsa, que foi mais ou menos há uns 4 anos, 3 anos e 8 meses para ser mais exato, eu consegui 29,75% ao ano na média. Então perceba que sim, foi uma rentabilidade que superou a renda fixa e superou vários ativos aí da bolsa no longo prazo. Claro que conseguir essa rentabilidade não foi fácil e foi aí uma estratégia bem arrojada. Por isso que meu trabalho aqui com vocês, pessoal, é passar o pulo do gato, sem enrolação, e as empresas que podem proporcionar essa rentabilidade por longo prazo e detalhe, né? Você saber comprar nos melhores momentos possíveis. A primeira ação aqui dessa lista são as ações do Banco do Brasil. Podem reclamar o que for, podem falar mal, mas o Banco do Brasil foi uma ação que gerou muito valor ao acionista. Quando você pega aqui as cotações do Banco do Brasil, o pessoal fala, é estatal, tem risco do governo, mas pessoal, pelo banco aí ser muito barato, ele ter aí consequentemente, né, uma cotação bem baixa em vários períodos, no caso o banco fica largado pelo mercado, perceba que numa lupa como um todo, o Banco do Brasil, desde o Plano Real, se valorizou fortemente, a ação chegou a custar 30 centavos, hoje a ação custa 25. Então numa lupa de mais de 20 anos, você conseguiu aí com o Banco do Brasil mais ou menos 8.233% somente de valorização. Se a gente somar aqui, né, dividendos em questão, o Banco do Brasil deu mais de 16.000% de retorno nesse período. E se você coloca de 16 a 20.000% de retorno, porque o Banco do Brasil deu mais ou menos aí nessa média, a uma lupa de mais ou menos 26 anos no tempo, o banco proporcionou 22% ao ano na média. Então perceba que sim, foi uma rentabilidade bem acima da média com o Banco do Brasil. E para você que compra o banco em alguns períodos, pode conseguir uma rentabilidade até maior do que 20% ao ano, que já é em si, né, excepcional. Durante 20, 30 anos conseguir isso é muita coisa. Perceba que se você comprou aqui em 2016 e segurou até agora,
somente de valorização, nem estou considerando aqui reaplicação do provento, você já está conseguindo 200%. Então perceba aí que foi muita coisa, pessoal. Para você em alguns certos períodos aqui, ó, você conseguiu mais de 100%, depois o banco se apreciou desde o seu fundo aí, mais de 70%. Então assim, você observa que devido a esse caráter cíclico do Banco do Brasil, você consegue abocanhar bons preços e garantir uma renda passiva bem acima da média. E hoje as ações do banco estão muito baratas, cotado abaixo do seu valor patrimonial por ação. Somente para o banco aí retornar na sua média de valor patrimonial, as ações do banco ficam cotadas ali por 1,2 a 1,5 vezes. Então hoje ele é 0,74, você teria um potencial de alta de 62% na cotação das ações do Banco do Brasil. Fora que você também tem bons dividendos sendo pagos. Então você já observa aí uma empresa que poderia trazer essa rentabilidade por longo prazo. Tá bom, Pablo, qual que é o retorno embutido no preço da ação do Banco do Brasil? Bom, basta vocês fazerem aqui, ó, 1 menos payout multiplicar pelo ROI, aí você soma com o dividendo de médio ali nos últimos anos, que foi de 8,5%, e soma com uma taxa de reaplicação. Perceba que daqui para frente o Banco do Brasil poderia replicar esse retorno desde o plano real, 22% ao ano na média, tá? E pode dar até mais, se você compra aí no mercado de baixa, você pode conseguir de 25% até mesmo 26% ao ano, a depender do preço que você pega. E para a sorte aqui da carteira, é que o Banco do Brasil é a minha maior posição. Perceba que eu tenho 43% da carteira nas ações do Banco do Brasil, tá? Então é uma posição bem arrojada e acredito que vai trazer aí um bom retorno quando a gente está olhando para o médio a longo prazo. Segunda ação aqui da lista, que eu acho que vai trazer uma boa rentabilidade, tanto em valorização, bons proventos, e que também integra a carteira do canal, essa ação é o Banco Itaú, pessoal. O Itaú aí é um banco de muita qualidade, nos últimos anos gerou um excelente retorno para o acionista, mais de 800% aí de retorno, né? Numa lupa de mais ou menos 10 anos no tempo. Então perceba que foi uma empresa aí de muita qualidade nesses últimos anos. E consequentemente, tendo essa qualidade toda, ele trouxe aí uma previsibilidade para o acionista muito grande. Será que o Itaú hoje está barato e tem um potencial? Se a gente fizer aqui a mesma fórmula para o Banco do Brasil, 1 menos payout vezes ROI, o Itaú pode crescer a uma taxa de mais ou menos aí 9% ao ano. Só que aí é que tá, pessoal, essa taxa de 9% ao ano, se você soma aqui, ó, com o dividendo, né, na faixa de mais ou menos 8,5% ao ano, você somando que o Itaú paga, ele paga um pouco menos que o Banco do Brasil. Então é mais saudável você jogar aqui 7,5% ao ano na média. Aí você coloca aqui, ó, uma taxa de reaplicação, tecnicamente você teria 19,5% ao ano na média com o Itaú Unibanco, que já é uma rentabilidade muito boa, levemente menor que o Banco do Brasil, mas que você já vai conseguir ter uma rentabilidade boa num banco aí de extrema qualidade. E somente para o Itaú voltar para sua média histórica, hoje ele está mais ou menos cotado por 8,5 vezes o seu preço-lucro, o banco precisaria subir uns 52% na cotação, trazendo aí também um bom potencial de upside quando a gente coloca para médio e longo prazo. E hoje o Itaú representa a minha segunda maior posição. Perceba que eu tenho 26% da carteira nas ações do Banco Itaú. Terceira empresa aqui da carteira, que eu acho que pode ser uma espécie de pimenta. Claro, é uma empresa de qualidade, é uma empresa que paga bons proventos, mas ela pode ser uma pimenta aqui na carteira. São as ações da BR Partners. Por quê? Porque ela é uma empresa de crescidendos, tá? Ela tanto tem potencial de crescimento, como também bons pagamentos de dividendos. Então esse tipo de empresa, você pode observar que consequentemente por longo prazo, pode me trazer sim um excelente retorno na carteira. Por ser small cap, ela traz esse potencial de crescimento maior. Só para vocês terem uma ideia, o BRBI cresce a uma taxa de 20% ao ano. Então é saudável pensar que se ela crescer 20% ao ano e pagar um provento médio de 7%, ela pode me trazer, tá, 27% ao ano na média com muita tranquilidade. E hoje, se a gente usar a fórmula do PEG Ratio, mesmo supondo uma estagnação no lucro líquido, cujo eu não acredito, eu acho que com a derrocada aí da taxa Selic, uma melhora operacional, o BR Partners vai voltar sim a ter um aumento de lucratividade. Então, se eu dividir isso aqui por uma taxa de crescimento de 20% ao ano, a gente tem um PEG Ratio de 0,58. O Lynch falava que abaixo de 1 geralmente denota oportunidade. Só para a ação voltar para a média, ela teria que dobrar de preço. O que hoje é lá R$19 pode ser uma boa oportunidade, tanto para quem está olhando para ganho de capital, como para proventos, que mesmo após essa alta na cotação, se ela tiver de fato esse aumento no lucro e continuar repassando um payout de 70% sobre um valor de mercado de 2,2 bilhões de reais, você poderia ter um yield aí de 6,6% a 7,5% ao ano, tá? O que não é mal. Detalhe que ela paga ainda um extraordinário ano a ano, que pode se encerrar em 9 a 10% ao ano,
devido ao seu excesso de capital. É muito raro no Brasil você ver small caps pagando bons proventos, tá? Porque geralmente small cap tá focando em crescimento, então é normal que você veja lá reter uma parte mais elevada do seu lucro líquido. E hoje o BR Partners representa aí a minha terceira maior posição, 13% da carteira do canal, 1.649 ações aqui da empresa. Quarta ação aqui da lista, as ações da Petrobras. A Petrobras ela tem subido bastante no curto prazo, mas isso aqui aconteceu muito em decorrência por conta da alta do preço do Brent, aquelas questões geopolíticas que tem acontecido do Irã, fez aí a Petro disparar de preço. Mesmo após a disparada recente, eu acho que a ação continua barata, quando a gente coloca numa expectativa de longo prazo, tá? Não é expectativa de curto prazo, não. É expectativa de longo prazo. Por quê? Se a gente pegar a geração de caixa hoje da Petrobras, que fica em mais ou menos 200 a 220 bilhões por ano, hoje ela poderia estar avaliada em 4 vezes o seu EV sobre EBITDA, né? A média setorial e a média da empresa fica em 8 vezes, então simboliza que para a Petro negociar, pelo menos na média, eu nem tô sendo aqui, né, muito otimista no nosso cálculo, a empresa teria que, no mínimo, considerando o valor de mercado atual, dobrar de preço para pelo menos atingir aí aproximadamente, né, a sua média, 130% de potencial de valorização. E se ela continuar pagando esse mês payout, a gente pode observar um dividendo na faixa de 7 a 9% ao ano. Se você fizer um cálculo sobre o retorno sobre capital investido da Petrobras no longo prazo, ela poderia tirar um crescimento de 10,1% ao ano. E se você soma isso aqui com 8% de yield somado a uma taxa de reaplicação, ela poderia trazer um retorno de mais de 20% ao ano. E detalhe que ela trouxe esse retorno até mais. 1000% aí nos últimos 10 anos, trouxe até mais que isso. Você teve aí com o Petro mais aí do que 20% ao ano com muita tranquilidade. Basta você aplicar a taxa anual composta, né? Tecnicamente aí 1000% em 10 anos, olha o tamanho da rentabilidade já descontando a inflação. 20,20% ao ano. Então perceba que é muito tranquilo você conseguir com ações 20% ao ano, desde que você pague barato, tá? Não pode pagar caro, porque você pagando barato, você vai conseguir multiplicar esse capital a uma taxa bem mais elevada. Quinta empresa aqui da carteira, detalhe que eu até esqueci de falar, a Petro representa a minha quarta maior posição, 7,8% da carteira do canal. E agora vamos para a quinta ação aqui da lista, as ações da BB Seguridade. A BB Seguridade, pessoal, é muito boa porque ela paga muito dividendo, isso aqui é óbvio, tá? A BB Seguridade é uma excelente pagadora. E os proventos foi o grande parte aí de retorno da empresa. Mas não podemos negar também que para quem tá olhando para ganho de capital, a BB Seguridade pode estar de graça, porque hoje, mesmo considerando a queda no resultado nesse curto prazo, a BBSE, se a gente pegar aqui, né, no caso o valor de mercado atual da empresa, que está em mais ou menos ali, ó, 69 bilhões, e você divide por a perspectiva de lucro nesse ano, a BB Seguridade poderia estar cotada por um PL na faixa de 8 vezes o seu preço-lucro. A média da empresa é ser cotada por 12, então se observa que apenas para ela bater a média, as ações poderiam dobrar de preço, tecnicamente não dobrar, né, mas subir aí mais ou menos uns 50%, que já é um potencial bem interessante. Hoje a ação cotada em 34, ela subir 50%, você poderia ver a ação ser negociada em R$50 com muita tranquilidade, trazendo para você um bom ganho de capital, fora também a perspectiva de bons proventos, porque se ela continuar repassando um payout alto, aproximado de 90%, porque seguradora não precisa de tanto capital para investir, você poderia ter 11% ao ano em dividendos. Então, qual seria o retorno embutido no preço da ação? Se ela crescer 8% ao ano, somado a uma taxa de 11% mais reaplicação, 22% ao ano na média. Perceba que em determinados preços, BB Seguridade pode proporcionar um belíssimo retorno. Inclusive, hoje a BBSE representa a minha quinta maior posição. Eu tenho aí 6,87% da carteira nas ações da BB Seguridade. E agora, por fim, a gente vai para Vale, pessoal. As ações da Vale, para mim, hoje é R$80, estão baratas, voltaram a ficar no meu radar. Para quem não sabe, a Vale já segue subindo fortemente nesses últimos tempos. Perceba que a alta aí subiu mais de 70% e de lá para cá há um movimento de correção, principalmente por conta de queda do Ibovespa. A Vale caiu 10%, tá? Também questão do minério de ferro e tudo mais. Eu acho que a ação está barata, porque mesmo hoje negociando a R$80, a Vale consegue ter um fluxo de caixa mesmo com o minério depreciado na faixa de 80 bilhões de reais por ano. Então, ela mesma logiquinha da Petro. Ela é cotada por um EV/EBITDA médio na faixa de 8, de 7 vezes, como tá agora. Só que o mercado não tá. O mercado tá subestimando a Vale, porque se a gente pegar aqui, ó, né, o valor de firma atual da empresa, 427 bilhões, e dividir por 80 bi de EBITDA anual, a gente tem 5 vezes EBITDA. Então, para ela ser cotada na média dela, considerando esse EBITDA, a gente nem considera uma valorização no preço das ferroligas, no preço aí do minério de ferro, ela poderia estar
pelo menos está valendo quase 600 bi na bolsa. Hoje ela, a 365 bilhões, ela teria um potencial de alta de 60% na cotação. Então perceba que mesmo a ação cotada em mais ou menos R$80, a Vale ainda teria margem para continuar se valorizando e, detalhe, pagando bons proventos, porque a empresa hoje tem um bom payout, você pode ver Vale pagando tranquilamente uns 7 a 8% ao ano na média. Se você pegar aqui, ó, né, menos payout médio da Vale hoje de 45% e multiplicar pelo um ROIC, né, que é o retorno do seu capital investido na faixa de 14 em 5%, que fica muito próximo com o da Petrobras, você poderia ter um crescimento de 8% ao ano. Se Vale pagar 8% somado a uma taxa de reaplicação, isso aqui, por que todo mundo me pergunta isso? Ah, Pablo, porque você coloca aí toda hora 3% a mais? Porque isso aqui já engloba 1,5% de retorno do reinvestimento do seu provento e também de aumento nas cotações no longuíssimo prazo. Estou sendo bem conservador aqui. Então, Vale poderia gerar uns 19% ao ano na média. Isso aqui no cenário mais conservador. A gente sabe que de lá para cá, Vale gerou 620% de retorno, o que dá, se a gente colocar aqui em taxa anual composta, 620% de retorno em Vale nesses últimos anos, tá? A empresa gerou o equivalente a uma rentabilidade de 22% ao ano. Ficou até superior à nossa projeção de 19%. Mas é sempre bom, pessoal, a gente fazer uma projeção conservadora, porque se vier algo a mais, a gente fica feliz. É bom você já trabalhar no cenário menor possível, porque se algo acontecer a mais, você já vai pensar, caramba, legal, aí acabou subindo as minhas expectativas. Então, essa é a estratégia do canal, pessoal. Perceba que acaba sendo bem simples, uma carteira bem concentrada em poucos papéis e que já tem obtido uma rentabilidade interessante, tanto em várias ações aqui da carteira e, consequentemente, aqui no canal eu passo para vocês a pura verdade, mostrando que funciona um método simples, que você não tem que ficar aí procurando pelo em ovo e comprar boas ações de qualidade, olhando para o médio a longo prazo. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí nos comentários como está a carteira de vocês, no que vocês estão comprando atualmente, se está reinvestindo provento, olhando para o médio e longo prazo. Cita aí o que vocês seguem fazendo. Em particular, sigo aqui focando na minha estratégia e acho que essas ações vão trazer sim um bom retorno, olhando lá na frente, sem ter aqui perspectivas, né, tão otimistas. Trabalhando no cenário conservador, esse capital pode sim continuar se multiplicando de uma maneira produtiva no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!